Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Eu gostaria de, nessa feita, convidar a todos para uma apresentação especial, no capítulo de número 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Que Paulo escreve a Timóteo, e nós vamos falar sobre algumas coisas que nós precisamos ir até o fim, Eu estava me lembrando do livro de Daniel, capítulo de número, se não me engano, capítulo 12, versículo de número 13, quando Deus diz para ele selar o livro e ir até o fim. Ir até o fim. Algumas versões dizem ir até ao fim, né? Até ao fim. Mas eu gostaria de pegar essa versão, ir até o fim. Ir até o fim porque nós precisamos e temos visto. E Paulo reconheceu isso também lá no início, né, na sua ministração ao seu filho na fé, ao pastor Timóteo, deixando para ele alguns cuidados que ele deveria ter. Por quê? Porque ele estava vendo que o final não seria, ele já antevia um final difícil, ruim para a igreja, para aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar. Trazer algumas... nós vamos dividir esse estudo, vai ser um estudo extensivo, né, por ser um ensino, não vai ser versículo por versículo, não vai ser um sermão temático, mas um sermão expositivo, e tudo que é expositivo nós sabemos que ele é um pouco mais longo, ele é um pouco mais detalhado, mais preparado. E é sobre isso que eu gostaria de falar. E aí você pode se perguntar, mas ir até o fim em quê? Por quê, irmão Maurício? Então eu quero dizer para você que nós vamos dividir esta parte introdutória, né, mais 3, depois nós teremos mais 3 gravações, mais 3 vídeos, nos exortando a ir até o fim de determinadas coisas. Né? Nós temos aí 2, 3 perícopes, né? São partes separadas com versículos que nos trazem alguns temas, que nos trazem alguns ensinamentos. Né? E são aí compostos de versículos que nos ensinam, nos trazem, complementam, nos baseiam, nos norteiam naquilo que nós gostaríamos de falar. Então, o primeiro vídeo vai ser intitulado assim, olha, tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. Em que sentido? Reconhecendo as Escrituras como foco, como baluarte, reconhecendo as Escrituras como baluarte. O segundo vídeo será intitulado Vai até o fim. Vai até o fim contra a apostasia, contra os males e as corrupções dos últimos dias. Nós vamos tentar expor esse cuidado que nós precisamos ter, né? Tendo o primeiro tema de hoje, a Bíblia como baluarte, as Escrituras sagradas como baluarte, onde nós precisamos nos preocupar com isso, tomar esse cuidado. O terceiro estudo, o terceiro vídeo vai se chamar Vai até ao fim na defesa dos fiéis, mantendo a sua firmeza e lealdade às Escrituras. Obviamente, se você ver, todos eles estão trazendo o seu complemento às Escrituras, a sua base, o seu alicerce. Né? Já adiantando, então, o baluarte é o alicerce que nós precisamos ter, a base que nós precisamos ter. O quarto versículo, o quarto vídeo vai se chamar Tu, porém, vai até o fim, confiando na inspiração, nos valores e na utilidade das Escrituras. Então serão aí quatro vídeos, e eu espero que você tenha paciência. Nós procuraremos não fazer vídeos muito compridos, muito longos, para que você possa acompanhar. Eu espero que você veja do começo ao fim, que você... por quê? Porque nós estamos, como vai dizer a Escritura, e nós vamos ler já os 17 versículos, então eu chamo essa de parte introdutória, porque nós vamos explicar e nós vamos ler
todo o capítulo, 17 versículos do capítulo 3, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Então, nós vamos aí neste sentido, tá bem? O versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, na Almeida Corrigida e Fiel, que nós sempre usamos esta versão. Se você olhar aqui à minha direita, tem mais versões. Se você olhar aqui, é uma coleção, é uma parte da coleção das revistas da Escola Bíblica, dos livros também, e das revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, aí você pode me perguntar, mas por que isso? Porque uma das coisas mais difíceis, irmãos, é defender uma causa quando nós não temos conhecimento dela. Então, muitas vezes, você tem que conhecer os dois lados da moeda. Você tem que conhecer tanto um lado quanto o outro para que você possa basear a sua ideia e você ter como defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Hoje em dia, nós somos bombardeados aí constantemente por estudos, ensinos, homens e mulheres, jovens e até crianças, né? E trazendo uma infinidade aí de doutrinas que muitas vezes nós nos preocupamos se são doutrinas verdadeiras, falsas. E para que isto aconteça, para que nós tenhamos a firmeza na conclusão, no nosso entendimento, se aquilo é bom ou é ruim, nós precisamos, felizmente ou infelizmente, conhecer ambos os lados, todas as principais linhas de pensamento. Tá bom? Eu disse que não faria um vídeo muito longo, então o nosso estudo aqui ele vai ser baseado, como eu já disse, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Os 17 versículos nesta versão estão escritos desta maneira: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ponto. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, se você acompanhar, nós vamos falar sobre eles também. Se você acompanhar todos os estudos, os 4 vídeos, você vai saber por que Paulo cita, porque o escritor cita esses nomes, né? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Daqueles, obviamente, está lembrando aqui Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então está aqui diante de nós os 17 versículos do capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, de onde nós tiraremos aí estes 4 vídeos para trazer a nós o cuidado que nós precisamos ter, né? Vai ir até o fim. Ir até o fim por quê? Porque nós vemos que muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos sendo incentivados
indiretamente a relegarmos as Escrituras a um segundo lugar, relegarmos as Escrituras mais como um livro de história, mas não um livro de fatos, de ordenanças. E, infelizmente, nós temos visto isso. E não são pessoas novas. Quando eu digo pessoas novas, eu não estou falando de idade, estou falando de pessoas já que estão há um determinado tempo. E são pessoas que, por seu tempo, eles trazem sobre si um determinado respeito, uma determinada consideração por aqueles que cresceram, que ouviram, que seguiram aprendendo dos tais. E nós vemos também hoje, principalmente nós pentecostais, sendo bombardeados aí por inúmeras doutrinas contrárias e até aversas, até às vezes também rudes contra o pentecostalismo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. É por isso que eu disse a vocês que nós precisamos ter uma consciência, um panorâmico de tudo que nos é apresentado, mas principalmente, mais profundamente, nós precisamos nos ater àquilo que nós fomos, Paulo disse a Timóteo, naquilo que fostes instruído, que fostes ensinado. E a quem te ensinou, de quem você aprendeu. Paulo tenta. E nós vemos aqui, como eu disse, né, nessa primeira introdução, para nós não tomarmos aí muito tempo, eu também até esqueci de olhar para o relógio para também termos aí, mas vamos aqui pelo ouvidômetro. Né? Então a primeira coisa que nós vemos no nosso estudo é que Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele tenha a Bíblia, ele reconheça as Sagradas Escrituras como baluarte da sua vida. O que seria baluarte? Eu já adiantei lá no início. Baluarte é a base que nós precisamos ter. Nós precisamos ter um alicerce. E a coisa impressionante que nós vemos nos dias de hoje, como eu já disse, eu vou repetir, temas de livros escritos, escrituras, que tentam substituir as Sagradas Escrituras. E nós, principalmente as igrejas tradicionais, as igrejas, agora eu vou citar também reformados, pentecostais, podemos não termos a mesma ideia, a mesma compreensão de alguns assuntos, mas que isso não vire uma discussão, não vire briga, não é este o nosso intento agora. O nosso intento agora é que você saiba que a Bíblia ela é o nosso livro de regras de fé e de prática. E Paulo, ele começa instruindo Timóteo, nesta introdução que nós teremos aqui, dividirei a introdução em 3 partes. A primeira vai ser uma comparação, a segunda vai ser uma descrição e a terceira vai ser o encorajamento. Vamos dividir este vídeo em 3 partes. Comparação, descrição e motivação. Nós podemos começar com a comparação. Veja que Paulo, o escritor, enquanto ele escreve, ele começa a comparar a verdade e o erro, ou a mentira. Ele vai explicando a devoção a Deus, ao Senhor, de um lado, vai também explicando que a obediência ao pecado e a Satanás do outro. Então vejam bem, Paulo ele começa fazendo o quê? Colocando uma comparação. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos o costume de comparar as coisas, nós simplesmente achando que tudo é igual, mas nem tudo é igual, nem tudo que tem o mesmo nome, que tem aparência, nem tudo que tem o mesmo cheiro, nem tudo. Eu me lembro de uma propaganda antigamente de um determinado shampoo para caspa, e ele fazia algumas perguntas e a pessoa falava, mas tem cheiro de remédio? Ele diz, mas não é, mas tem cor de remédio, mas não é. E ele ia fazendo essas colocações. Então é uma coisa que nós precisamos reconhecer, irmãos, nem tudo que se diz Cristo, nem tudo que se diz cristão, nem tudo que se diz bíblico, nem tudo que se diz tradição, nem tudo que se diz ensinamento, doutrina, é realmente doutrina. Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja afetada neste sentido. Então, Paulo, nesta preocupação, no capítulo de número 3, ele começa a chamar a atenção de Timóteo para isto. Para quê? Primeiro, ele começa a comparar a verdade e o erro.
Veja, hoje em dia nós quase não temos essa qualidade de ficarmos preocupados em seguirmos a verdade ou o erro. É bonito, é bem feito, é bem apresentado, o pregador vem com todas as suas prerrogativas de oratória, de conhecimento e tal, enche de livro em volta dele e você vai acreditando, você vai aceitando, você vai ou porque dá um pulinho, ou porque não dá, ou porque não gosta de barulho, ou porque gosta. Então nós precisamos tomar cuidado. Então o escritor ele vai começando o seu pensamento, nesta primeira parte nós vamos falar que nós temos que reconhecer as Escrituras como baluarte da nossa vida, como base, como alicerce para a nossa vida. Por quê? Porque existe a verdade e o erro. A devoção a Deus também, e ao Senhor de um lado, e a obediência ao pecado e a Satanás do outro. E a outra coisa que nós precisamos, tendo como base a nossa vida alicerçada nas Escrituras, não será difícil chegarmos a uma conclusão satisfatória para nós cristãos, para aquilo que nós queremos fazer. Né? Estamos chegando aí ao final da revista da Escola Dominical deste trimestre, né? O Carreira que nos está proposta. Eu vou usar, então, nós vamos chegar a bom termo na carreira que nos está proposta. Na carreira que nos está proposta, a partir do momento em que nós começamos a entender erro e acerto, Deus e diabo, ter ou não ter, ser ou não ser, continuar ou não continuar. E nós vamos ver também que nesta linha de pensamento, o Paulo vai chegando a um ápice, Paulo vai chegando a uma conclusão, a uma dedução interessante que nós precisamos também chegar. Então, comparação. Ora, nós precisamos comparar, meus queridos irmãos. Não adianta nós aceitarmos tudo ou rejeitarmos tudo, porque determinada coisa é ou não é do nosso agrado, é ou não é daquilo que nós achamos ou pensamos que seria, que fosse. Nós precisamos tomar cuidado. Então, Paulo, nesta introdução que nós estamos aqui, depois nós teremos mais 3, né? Depois do versículo 1 a 9, esta perícope, depois do 10 ao 13, depois do 14 ao 17. Então, serão 4 vídeos em que nós vamos ouvir isto. Vai até o fim. Então, a primeira é ir até o fim, baseando o que? A sua vida nas Escrituras. Veja, ela não pode sair, ela não pode perder a sua importância, a Bíblia não pode sair do contexto diário ou diuturno das nossas vidas. E Paulo, então, ele vai dizendo que ele vai comparando, porém, o clímax, o ápice dos pensamentos, desta linha de pensamento, desta introdução que Paulo está fazendo a Timóteo a respeito dos últimos dias, dos dias maus, dos homens maus, das situações que nós vimos aqui, é que ele conduz, ele vai levando o seu discípulo, o seu futuro pastor, o seu filho na fé, a uma detalhada descrição do quê? Do quê? Dos pecados que caracterizam um futuro afastamento da fé. Veja, então ele está alertando Timóteo que algumas situações, que algumas coisas, que algo que estarão na vida dos homens acarretarão no quê? No afastamento da fé, a qual nós chamamos de apostasia. Apostasia, ela não vai acontecer de um dia para o outro. A apostasia, ela vem acontecendo constantemente, diuturnamente na vida dos cristãos. E nós vemos que não são poucos os cristãos que estão entregando a sua vida aí a situações, a pecados, a situações que o levarão, infelizmente levará esse cristão ao quê? A uma apostasia, ao afastamento da fé. Quantas pessoas já falam abertamente que as suas vidas já não são mais baseadas porque eu fui cristão, eu fui de igreja A, igreja B, denominação A e denominação B, e agora eu saio fora, eu não quero mais saber disso. Mas por quê? Porque, infelizmente,
infelizmente, ele deixou que a sua vida fosse dominada. Nós temos aí uma série de que nós vamos, eu não gostaria, mas você vai ter aí Paulo falando, ó, nos últimos dias vai acontecer determinadas coisas. E tudo isso nós vemos que tudo isso procede de corações, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, que infelizmente, ao invés de basearem as suas vidas na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, eles vão basear as suas vidas aí em histórias de carochinhas, em testemunhos, em coisas absurdas de pessoas que foram a tal lugar, outros foram em outro lugar, outro foi em outro lugar, outro foi a tal lugar e viu isso, viu aquilo, mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela não nos traz, a não ser Paulo dizendo que foi, ele diz, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis. Então vejam bem, muitas vezes nós deixamos de basear as nossas vidas, de alicerçarmos a nossa vida, temos a Bíblia como baluarte, para acreditarmos em histórias. Não estamos falando aqui que seja verdade ou que seja mentira, eu só estou dizendo que elas não podem substituir a doutrina, elas não podem substituir a palavra de Deus, ela não pode substituir o ensinamento sacro, sagrado da palavra de Deus na nossa vida. Então vejam bem, Paulo ele vai levando, através dessa comparação, ele vai chegar aos píncaros do seu ensinamento, também para quê? Caracterizando os pecados que farão com que os homens dos últimos dias se afastem, ou no futuro eles vão se afastar da fé, eles vão perder a fé, eles vão, infelizmente, apostatar. Isso é apostasia, né? Nós chamamos, às vezes, alguns usam o termo desviados, né? Mas o termo mais correto seria a apostasia, porque, vejam bem, o apóstata, ele vai não somente se afastar da fé, mas ele vai começar também a negar a fé e ele vai começar também a atacar a fé. É onde nós precisamos tomar um determinado cuidado. Então, nessa introdução dessa exposição do capítulo 3 de 2 Timóteo, dos versículos 1 a 17, então nós vemos aqui a primeira coisa, ele quer que nós reconheçamos a Bíblia como baluarte, como base, como alicerce para o nosso viver. E isto é o viver completo, não dá para distinguir, não dá para separar a vida cristã da vida secular, não dá para separar a vida cristã da vida familiar, da vida social, da vida econômica, financeira. Não, a Bíblia, a vida cristã, ela tem que estar inserida em todas as áreas da nossa vida, Então vejam bem, enquanto Paulo ele compara, ele faz como eu disse aqui, as três partes que nós falamos, a comparação entre o bem e o mal, certo e errado, ele também coloca aqui a devoção a Deus ou a obediência ao pecado e ao diabo. Ele vai levando, ele vai conduzindo esse pensamento, essa ideia, até ele chegar ao ponto máximo. Qual é o ponto máximo? Será o quê? A detalhação das características que estarão introduzidas no coração dos homens, para que no futuro, ou por que isto? Porque no futuro isto causará o afastamento da fé ou a apostasia. Aí você pode me perguntar, tá bem, ele expôs a ideia dele, ele chegou a uma conclusão razoável, que eu posso entender. Veja bem, se eu começar a entrar pelos caminhos que eu vou ver daqui para frente, que eu vou ouvir, que eu vou aprender daqui para frente, com certeza o meu coração será levado a um desvio, será levado a um esfriamento, a minha fé será levada a um esfriamento que fará com que eu me afaste da fé, que eu apostate, que eu me desvie, que eu perca o foco, que eu saia. Mas por que Paulo quer tudo isso? Porque a intenção do apóstolo é ensinar a cada um de nós todas estas coisas. Veja bem, para que Timóteo fosse mais incentivado. Veja, as mesmas lutas, nós vimos aqui, e isso eu não vou adiantar, nós vimos aqui que Paulo teve lutas e Timóteo está tendo lutas. Porém, Paulo é um homem experimentado, Timóteo está vendo, está acompanhando, porém ele precisa de um incentivo. Porque na luta que ele
que ele passa para que ele tenha um ensinamento fundamental. Veja bem, neste encorajamento, nesta motivação, Paulo, então, ele apresenta todos, nós vamos ver que Paulo apresenta todos os seus argumentos, os fatos, quer dizer, o fato é a sua vida, é o seu acompanhamento, é aquilo que Timóteo viu, que Timóteo acompanhou. Então, ele está falando agora, ele vai apresentar por que ele quer isto. Porque ele vai ensinar a Timóteo, lá no versículo 9, nós vamos ver mais adiante, né, nos futuros, se Deus nos permitir também, nós vamos ver que Paulo tem uma intenção. Qual é a intenção de Paulo? Ele quer incentivar Timóteo a lutar. Por quê? Por quê? Porque quando ele luta esperando o resultado. E qual é o resultado? Quantas pessoas hoje já estão esperando um resultado ruim? Mas veja bem, Paulo quer que a verdade, Paulo quer que Timóteo aprenda. Paulo quer que Timóteo lembre, apesar de todos os pesares, é que a verdade de Deus sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. E veja bem, é aí que está o cuidado do apóstolo e deve estar também o nosso cuidado. O nosso cuidado é em ter a Bíblia como alicerce, em ter as Sagradas Escrituras. Talvez você possa até dizer, mas irmão Maurício, o irmão está sempre falando da Bíblia, mas a Bíblia, ela não pode ser relegada, não pode ser rejeitada, não pode ser rebaixada, não pode ser diminuída de maneira alguma na vida do cristão que ele quer ter sucesso nessa vida, que ele quer ter, vamos dizer assim, não somente sucesso, mas que ele quer ser bem nessa carreira, ele quer ser um vencedor. E para ser um vencedor, ele precisa fazer comparações. Paulo compara o bem e o mal, o certo e o errado, servir a Deus ou servir a Satanás. Josué já tinha feito essa pergunta há muito tempo atrás, lá no capítulo 24 de Josué, ele diz, olha, agora vocês vão ter que escolher quem vocês vão servir. Porém, né, ele diz o quê? Se vos parece mal servir ao Senhor, então servir a Baal. Se parece mal servir a Deus. Porém, a conclusão é extraordinária quando ele diz assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ao Senhor? Porque ele fez as comparações, ele aprendeu a descrição desde quando ele era apenas um discípulo de Moisés, desde quando ele começou na sua mais tenra idade a acompanhar um dos maiores líderes das Sagradas Escrituras que nos é posto no período veterotestamentário. Ele começa a entender, ele tem as descrições, Moisés vai ensinando a Josué. E, por fim, ele tem um encorajamento. Lá no capítulo 1, versículo 9, não estava naquilo que eu gostaria de falar, não estava em mente isso, mas como já está aqui, vamos lá. Vejam bem, lá no capítulo 1, versículo 9, o que ele é dito a ele? Para ele não temer, ele simplesmente seguir. Por quê? Porque ele tem a certeza, ele tem que ter a certeza que a palavra do Senhor, que os ensinamentos do Senhor, que a verdade de Deus sempre prevalecerá, sempre prevalecerá. E isso nós vamos ver no decorrer dos outros vídeos, dos próximos 3 vídeos, né? Esse aqui é intitulado, então, Reconhecendo as Escrituras como o alicerce, como base, como baluarte. Então, Paulo, na introdução, ele já chama a atenção de Timóteo, ele diz, olha, você precisa ter as Escrituras como baluarte. Você precisa, porque você está passando por um momento difícil e vai passar por momentos difíceis. E mais adiante, ele está nos alertando que nós também passaremos por momentos difíceis. Tanto é que ele diz ali, nós vamos falar sobre isso também, ele diz assim, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, meus queridos irmãos, tomarmos cuidado. Então eu te peço, encarecidamente, se você quiser entender daquilo que nós estamos falando, que você acompanhe os 4 vídeos, acompanhe os 4 tempos. Então o primeiro tempo vai até o fim. Como? Reconhecendo as Escrituras como baluarte. O segundo vai até o fim. Contra a apostasia, os males e a corrupção dos últimos dias. O terceiro vai até o fim, na defesa dos fiéis, mantendo a sua firmeza e lealdade às Escrituras. E o 4º vídeo será, vai até o fim, confiando na inspiração, no valor e utilidade das Escrituras.
das Escrituras. Então eu gostaria, como eu disse, de não tomar muito tempo hoje, né, e nem nos outros vídeos também, para que eles não se tornem muito extensos. Mas a lição principal que nós precisamos é esta, além de reconhecer. Veja que Paulo, para explicar a Timóteo, para fazer com que Timóteo entenda, ou para motivar Timóteo, ele começa comparando. Veja, isso aqui é servir a Deus, isso aqui é não servir a Deus, isso aqui é o certo, este é o erro. Isto aqui é obedecer a Deus, isto aqui é se entregar ao pecado e a Satanás. E nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, começarmos a comparar as coisas. Nós vemos que hoje em dia não há uma comparação, não há um tempo para pensar, para analisar. As pessoas estão simplesmente admitindo determinadas coisas, aceitando as coisas como verdade quando elas não são. Tem aparência, nós vamos ver, nós lemos aqui, tem aparência de que é, mas não é. Tem aparência de que é verdade, tem aparência de piedade, mas não são. Então depois nós temos aqui a descrição, preste atenção nas descrições, preste atenção nos avisos, nos anúncios. Nós precisamos sempre tomar cuidado e a Bíblia está sempre nos trazendo descrições que nós precisamos tê-las como base, como diretriz, como pesos e medidas para que a gente possa chegar a quê? Ao encorajamento. Porque quando nós não entendemos aquilo que nos é descrito ou não fazemos comparação, nós podemos ter um desencorajamento. Vamos voltar a Josué, já começamos. Vamos voltar a Josué. Veja que 10 que são enviados como espias, eles vêm desmotivados, eles vêm alquebrados, eles vêm destruídos e tentando desanimar os outros, tentando desmotivar os outros. Porém, Josué e Caleb, eles voltam totalmente encorajados. Eram gigantes, eram isso, era aquilo outro. Tudo que os desencorajados falaram era verdade. Porém, a verdade prevalece. Veja, a motivação destes homens e a nossa motivação deve ser esta. A verdade sempre vai prevalecer, a verdade sempre será vitoriosa no final, por mais que soframos, ainda que não seja necessário chegarmos a extremos nesse ir até o fim, reconhecendo as Escrituras como baluarte, ainda que nos sejam determinados momentos terríveis na nossa vida, nós temos que ter em mente que a verdade de Deus prevalecerá. A verdade de Deus prevalecerá. Então o vídeo de hoje dentro dessa exposição do capítulo 3 que Paulo escreveu a Timóteo, vai até o fim, reconhecendo as Escrituras como baluarte. O foco é as Escrituras, é a palavra de Deus. Tem até um dizer aí no mundo que diz que quem não lê, infelizmente, ele tem que acreditar em tudo, porque ele não lê. Ele não tem conhecimento, E quando eu falo em ler, eu estou falando ler as Sagradas Escrituras. Você pode ter apoios, ótimo. Se você não pode ter apoios, a palavra de Deus é suficiente na vida do cristão. A palavra de Deus, ela vai nos esclarecer. 8,32 de João, e conhecereis a verdade vos libertará, e se ela vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 36, se você 17 de João, ele vai falar, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós vamos ver que a verdade de Deus sempre prevalecerá. E nós precisamos tomar cuidado. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, nesta introdução, tu, porém, vai até o fim reconhecendo as Escrituras como baluarte. O próximo vídeo, se Deus nos permitir, será na perícope, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 9. Se você quiser ir lendo, se você quiser se preparando, fique à vontade aí. E se quiser nos enviar pergunta, também estamos dispostos a responder à medida daquilo que nós sabemos, à medida do nosso conhecimento também. E se eu não souber, temos aí os nossos amigos livros, companheiros de trabalho que podem nos ajudar. Tá bom? Então, no próximo vídeo,
vai ser o ponto de número 2, tu, porém, vai até o fim contra a apostasia, os males e a corrupção dos últimos dias. Amém? Baseie, alicerce a sua vida, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua família, daqueles que estão ao redor de você. Você alicerce nas sagradas escrituras. Não perca de vista. Não perca o foco. Tem muita coisa bonita, muita coisa colorida sendo impressa e despejada em cima do povo. Mas nós ainda somos o povo do livro da capa preta. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.